Boa noite, irmãos, e bem-vindos a este nosso programa do seu canal 49, seu canal católico do Vale São Joaquim. Estamos aqui pela graça de Deus e pelo seu apoio. Obrigado. Não dizemos bastantes vezes obrigado por seu apoio, sua ajuda. É quando vemos nesse teletone, que eu acho que não tarde que vai aparecer outra vez, mas quando vemos nesse teletone é que vamos a pedir e não sei se de vez em quando esquecemos de dizer thank you, thank you, thank you. Obrigado para o seu apoio e a sua presença, não? Porque se fazemos estas programações e ninguém nos está ouvindo, porque é que gastamos o ar das nossas bocas? A melhor coisa é que temos pessoas que estão ouvindo e participando. E por isso vemos outra vez aqui o seu servidor, Padre Daniel Ávila, a irmã Rosa Maria Branco, que está conosco. Estamos aqui para passar esta meia hora, este serãozinho, falando na palavra de Deus e compartilhando convosco umas ideias não tanto novas, já são ideias velhas porque vêm de juízos velhos, mas ideias que queremos compartilhar, ver se podemos animar uma coisinha a sua apreciação desta rica palavra do Senhor. Estamos no 27º domingo do tempo comum. Sabem que há 34 semanas no tempo comum, já estamos no 27º, já estamos mais perto do fim do que o começo. O ano vai correndo, já estamos já estamos no princípio de outubro. Incrível, irmãos. Parece que só celebramos a passagem do ano e já estamos em outubro, quase no tempo de Todos os Santos e o Thanksgiving, o Natal, e então esqueça-se disso. Estamos no outro ano já. O tempo vai correndo, não é? Só vamos correndo para quê? Vamos correndo para um encontro com Deus. E a palavra de Deus nos leva a isso. Oxalá que os que já foram assistir à missa ouviram já a palavra do Senhor e os convido que estejam connosco para também ouvir mais umas ideias sobre essa palavra. E para os que não podiam ir à missa hoje, estamos aqui hoje para dar uma coisinha para comer. Comer a palavra de Deus, a nossa palavra diária, que é o alimento de nossas almas. Vou pedir à nossa irmã que proclama o Evangelho para que nós podemos ouvir a voz do Senhor através da sua voz. Então, o Evangelho é segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43. Naquele tempo, disse Jesus aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai mais esta parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, escavou nela um lagar e construiu-lhe uma torre. Arrendou-a depois a uns agricultores e foi viajar. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, mandou os criados aos agricultores para receberem os frutos que lhes pertenciam. Os agricultores apoderaram-se dos criados, bateram num, a outro mataram-no e a outro apedrejaram-no. Tornou a mandar mais criados em maior número que os primeiros, e os agricultores trataram-nos da mesma forma. Por fim, mandou-lhes o próprio filho, dizendo consigo: hão de respeitar o meu filho. Mas ao verem o filho, os agricultores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e fiquemos com a herança dele. Apoderaram-se dele, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará ele a esses agricultores? Responderam-lhe os sumos sacerdotes e os anciãos do povo: se eles são tão miseráveis, fará que eles morram miseravelmente. Arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe hão de entregar os frutos na devida altura. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram é que veio a tornar-se pedra angular. Foi esta a obra do Senhor, que é admirável aos nossos olhos?
Por isso vos digo, o reino de Deus vai ser-vos tirado e dado a um povo que lhe produza os frutos. Uau! Palavra do Do Senhor. Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, outra vez estamos na vinha. Estas 3 semanas que temos acompanhado vocês e vocês têm acompanhado a nós, estamos na vinha do Senhor, as parábolas da vinha. E hoje é uma parábola bem forte, não? Vindo destes agricultores, uma pessoa, quer dizer, maldados sanavaganas que estão a pensar que vão ficar com a vinha do dono se matem os trabalhadores e os representantes e até o filho. Isto é uma tolice. Quem ia pensar assim? Podemos dizer, eu acho que quando eu leio isto, eu acho que pensar, então o povo está a dizer, mas quem é que ia pensar assim? Quem é que ia fazer tal coisa? Mas fazem e têm feito tal coisas e piores do que isso, não? Piores do que isso. Mas isto aplica-se a um grupozinho. Os ouvintes são os mesmos, não é, irmã? Sem os ouvidos, é essa mesmo. É o Senhor, acho que o Senhor, nestas 3 parábolas, está a tentar uma coisa. Ele está a ver se muda o coração dos fariseus. Os ancianos. Mas o coração deles está de tal maneira empedernido que o Senhor acaba por dizer, sabeis uma coisa? That's it. O reino de Deus vai-vos ser tirado e dado a um povo que lhe produza os frutos. E esse povo, segundo a interpretação de alguns, talvez teólogos, é que esse povo vai ser o povo gentio, cujo São Paulo, Jesus encarregou, de certo modo, deu a São Paulo a missão de pregar aos gentios, que somos todos nós, porque todo aquele que não era judeu era gentio. E nesse aspecto, nós, os gentios, podemos, de certo modo, ter um coração agradecido, porque, tanto quanto possível, como povo gentio, escutamos a palavra de Deus, abrimos os nossos corações a essa palavra e o reino foi-nos prometido. Historicamente, isto tem umas raízes profundas que o povo do tempo de Jesus que estavam ouvindo esta parábola iam compreender muito mais fortemente do que nós. Nós estamos ouvindo a história, não? A conta destes agricultores e este dono e este filho e estes mensageiros. Mas para eles podiam ver qualquer pessoa, as pessoas que isto aplicava-se. O dono é Deus, a vinha é o povo de Israel, não é? E os agricultores, os fariseus, os saduceus, os ancianos do povo, os sumos sacerdotes e os mensageiros, quem? Os profetas. Os profetas, não é? O que é que passa com os profetas? O que é que passa com todos os profetas? E a gente sabe que o povo de Israel matou, apedrejou os profetas, aqueles que vinham até eles trazer a boa nova de Deus. Sim. E, portanto, depois Deus Pai finalmente manda Jesus e o que é que acontece? Até o próprio Jesus é condenado à morte. Nós podemos realmente, uma vez mais, esta palavra foi realmente dirigida diretamente aos fariseus, mas, e como o Sr. Padre disse, para eles, historicamente falando, no seu tempo, foi muito forte. Da certeza absoluta que eles tiveram uma reação forte contra Jesus. Não estava aí com sorrisos na cara. Estás a falar de nós? Mas se a Igreja a colocou neste 27º domingo no nosso tempo, no século XXI, é porque esta parábola tem aplicações práticas para nós, tem uma interpelação profunda também para as nossas vidas. Caso contrário, a Igreja teria posto outra passagem do Evangelho que não fosse esta parábola.
Sim, é uma verdade, fala-se de uma verdade perene. Não, porque o problema era do tempo de Jesus, ele está dirigindo-se aos líderes do seu povo, do povo de Israel, nesse tempo. Mas agora podemos aplicar o mesmo aviso, o mesmo conselho, o mesmo warning, cautelem-se a nós que estamos no mundo de hoje. Quem é que tem agora, quem é que podemos dizer reconhecido como a vinha do Senhor? É a igreja, não é? A igreja. Nós, os gentios, que recebemos a boa nova, somos a igreja, somos quem deve estar produzindo frutos no mundo. Os agricultores, quem são? Well, começamos aqui. Sacerdotes, religiosos, religiosas, o Papa, os bispos, mas todos nós, todos os laicos, a igreja não é feita de tábuas e vidro, a igreja é feita de pessoas e cada pessoa tem responsabilidade. Os pais da família, os pais de uma família, que também são responsáveis para os seus filhos. Hein? Nós todos temos responsabilidade e Deus pode pedir de cada um de nós: onde é que estão os meus frutos? O que é que produziram com toda a graça que eu vos deu? Não? E nós temos que responder. É engraçado que na parábola diz: havia um proprietário que plantou a vinha, cercou-a de uma sebe, escavou nela um lagar, construiu-lhe uma torre. Quer dizer, a vinha foi toda preparada e o Sr. Padre Ávila identificou esta vinha à igreja e nós vemos que a igreja também nos oferece todos os meios para nós podermos produzir fruto. Temos os sacramentos, o sacramento do batismo, o sacramento da confissão, a Eucaristia, depois temos nas paróquias classes de Bíblia, diferentes programas, as catequese para crianças, para adultos. Tudo isto são elementos nesta vinha que é a Igreja, para que nós os usemos, os apliquemos à nossa vida e deste modo produzamos fruto. A pergunta que se faz: que uso é que eu faço de todo este manjar abundante que a Igreja me oferece para que eu, nesta mesma vinha, possa produzir fruto abundante? Isso. E isso é um bom momento que vamos deixar esse pensamento nas ideias dos nossos telespectadores, porque já chegamos ao tempo do nosso intervalozinho. Quando voltamos, vamos pegar nisso, ver uma coisinha, como é que estamos utilizando as graças naturais e supernaturais que Deus nos dá para que produzamos frutos para o reino de Deus. Não vão muito longe, irmãos, nós vamos ficar aqui à vossa espera. Daqui a 1 minuto, se Deus quiser. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Olá e bem-vindos outra vez, aqui estamos. Estávamos à sua espera e falando um bocadinho desta parábola da vinha e o que é que passa quando os agricultores não produzem os frutos, e isso já é mal bastante. Se temos agricultores que não fazem o seu trabalho e a vinha fica sem produzir, já seria mal bastante. Mas os agricultores começam a pensar: isto é meu. Estou aqui fazendo o que é meu, isto não é do dono. Isso é até uma atitude pior. Estávamos a falar antes do break, do nosso intervalozinho, que a Igreja nos dá Deus nos dá, através da Igreja, tantos donos, tantos benefícios, tantas ajudas para viver a nossa vida e ser férteis, podemos dizer, e produzentes de frutos para a Igreja e para o mundo. E se nós não aproveitamos dessas oportunidades, então o dono da vinha tem direito a dizer: e então? O que é que vocês fizeram com tudo que eu te di, não é?
E a atitude que ele podia perguntar-nos, não? Isto também chama a atenção a uma outra atitude em que diz: eu acredito em Deus, mas cá ir à igreja, mas acreditar no que os padres dizem, isso não é para mim, não preciso disso para nada. São atitudes idênticas aos dos agricultores nesta parábola, que realmente não precisavam também, matam o filho, não escutam os mensageiros, porque eles não precisavam deles para nada. E isso, voltamos ao que referimos já na parábola anterior, voltamos sempre ao mesmo. Orgulho, humildade. A orgulho, a atitude de que não precisamos de ninguém, excepto de nós próprios. E realçando novamente esta riqueza que a Igreja nos oferece e que nós desperdiçamos tão facilmente. A gente vê, por exemplo, em países da África, em países da Ásia, que às vezes as pessoas andam a pé quilómetros e quilómetros, dias e dias, dizia-me um sacerdote da Nigéria, para assistirem a uma Eucaristia e que não querem perder. E nós aqui nos Estados Unidos, com tantas facilidades que temos, com tanta coisa que nos é oferecida, são congressos, são fins de semana de espiritualidade, são classes de Bíblia na paróquia, são retiros paroquiais, e tudo isto nós desperdiçamos. Quando realmente não os aproveitamos e dizemos: eu preciso de me alimentar espiritualmente. Assim como fisicamente eu preciso do descanso, preciso de me alimentar um certo número de vezes ao dia, preciso de higiene, do que eu preciso para o meu corpo, também eu preciso de me alimentar espiritualmente. E a Igreja é riquíssima e é generosa em oferecer todo este trabalho, como diz aqui o proprietário. Preparou a vinha toda, pôs a vinha toda em condições para que os agricultores pudessem preparar, cultivar a vinha e produzir frutos abundantes. Sim. E no fim, a atitude dos agricultores foi tal que o dono da Bíblia disse: não, o reino dos céus vai-vos ser tirado. Não porque ele quisesse tirar o reino, mas porque eles livremente o rejeitaram. E essa atitude que nós muitas vezes não pensamos. Olha, a irmã estava a dizer que, olha, eu creio em Deus, mas não preciso de ir à igreja, ainda devo contribuir, e ainda tenho que estar envolvido nestes grupos, eu não quero ser parte destes movimentos, e eu estou com Deus e estou bem com Deus. E isso é uma coisinha, a atitude que esta parábola fala, que em vez de ver que eu estou cuidando, estou tomando conta de uma coisa que Deus me deu, não só para mim. Esta fé é dado não só para a minha salvação, é dado para que eu enriqueça, que eu ajude a produzir os frutos para todos. E quando uma pessoa toma essa atitude, olha, lá com os teus grupos, Sr. Padre, lá com os teus movimentos, lá com os teus estudos de Bíblia, eu vou à minha missinha quando eu posso, e já é bastante. Já não é então a fé da Igreja, porque a Igreja precisa de nós todos contribuímos com a tua fé e com a minha fé e com a tua fé. Nós vamos enriquecendo, vamos convertendo, vamos transformando o mundo. Mas se eu penso a pensar, olha, eu tenho bastante para mim, não tenho que preocupar-me para as outras coisas, já é uma atitude muito exclusiva, não? E de egoísmo. Egoísmo. Muito egoísmo. Ou de egoísmo, ou de indiferença, ou então estou já tão afastado de Deus que já nada me move. Como realmente esta parábola é muito séria para mim, porque o dono manda vários mensageiros. Manda mensageiros agora, manda depois,
e os agricultores não mudam de vida. Inclusive, por fim, ele manda ao seu filho. Isto é uma interpelação muito séria para nós todos, para nós aqui presentes e para quem nos escuta. Como é que nós realmente reagimos ou recebemos os dons que a Igreja nos oferece, como recebemos a mensagem do Evangelho, como recebemos os ensinamentos do Santo Padre, agora que temos um Papa que realmente é muito simples, também de uma linguagem muito acessível. Como é que nós recebemos? Como é que recebemos os apelos, por exemplo, do parque da nossa paróquia, que nos chama, nos pede, nos impele a movimentarmos-nos. E a ver essa atitude, eu acho que é um desafio que eu dava aos nossos telespectadores. Não é a única mensagem deste Evangelho, mas é importante. Como é que eu estou usando a minha fé? A minha fé é só para me salvar a mim mesmo? Ou está utilizando eu a minha fé como agricultor na vinha do Senhor para crescer, para fazer dar fruto abundante a minha fé na igreja, no mundo, na minha família? Ou estou só pensando em mim? Eu acho que é a atitude que nós temos que cuidar contra, que nós guardamos contra essa atitude, que é até com a minha fé, não só minhas posições, minhas coisas, meus materiais, mas até com a minha fé, é minha. Em vez de dizer, isto é dado-me a mim para que eu faço alguma coisa com ela, não? É muito importante. E quando pensamos, como a irmã estava dizendo, que há pessoas que sacrificam-se muito para a sua fé e nós, muitas vezes, nem meter-nos num carro por uma viagem de 5 minutos, num carro ar-condicionado, não queremos ir porque é muito longe. Ou não me sinto, não me nasce, não sinto que eu quero ir. E pessoas que fazem muitos sacrifícios, isso me faz pensar, hoje em dia estamos a ver de novo essas pessoas de fé no mundo, na Iraque, na Síria, diferentes partes do mundo, que estão sendo martirizados pela sua fé, corridos da sua terra, expulsados por o seu crime. Qual é o seu crime? Ser cristão. E nós, não sei se nós não sabemos dar o valor do que é ter uma fé à nossa liberdade, viver a nossa fé como nós queremos e poder exercer a nossa vida de fé cristã e católica sem que ninguém nos manda, nos diga nada. E no mundo há muitos que estão a sofrer para a sua fé, não? Quer dizer, acho que temos o problema do comodismo e do conforto. Estamos tão confortáveis, o comodismo é tanto que não queremos incomodar-nos. E realmente, ainda bem que o Sr. Padre trouxe aqui à consideração nossa e dos nossos ouvintes a perseguição dos nossos irmãos cristãos presentemente em muitas partes do mundo, especialmente no Iraque, no Afeganistão, na Ucrânia e mesmo até no centro e sul da América. Os bispos do Iraque, totalmente, e só porque são cristãos, só porque são católicos. Se essa perseguição, é uma pergunta que nos podemos fazer, se essa perseguição acontecesse lá nos Estados Unidos, como é que nós reagíamos? Estando tão habituados a este conforto. Portanto, esta parábola, de certo modo, nos desinstala. Nos desinstala e nos pergunta: será que não há nada a mudar na minha vida com os ensinamentos desta parábola? Ou vou ficar na mesma, insensível aos ensinamentos que Jesus pretende ou quis dar-me com esta parábola? Isso foi a intenção de Jesus, falando com os ancianos do povo e o sumo sacerdote e os fariseus, para comovê-los um coisinho, dizer: olha, vocês receberam um grande dono, a vós foram dados a lei e os profetas, e vocês como é que trataram?
e não só negaram para si mesmo, mas neguem para os outros, não estão produzindo fruto. Não, oxalá que não chegou a tanto ponto na nossa vida, mas é uma atitude que nós temos que ser vigilantes, que nós não aproveitamos, que não tomamos sem a seriedade que precisa a nossa fé. E acomodamos de tal modo que acabamos por perder aquela coisa que é o mais importante na nossa vida, nossa relação com Jesus Cristo. É bom pensar nisto. Estou consciente da riqueza da minha fé. Estou consciente do que posso fazer com a minha fé. E estou dedicando-me a realizar frutos na minha fé. Estas são todas perguntas que valem a pena pensar, não? Ultimamente, só um pensamento para levar conosco, que enfim o dono, o proprietário, não, ele trata de tudo, ele faz tudo possível, até mandando o seu próprio filho para tentar de convencer os agricultores. E temos que dar graças a Deus que nosso Deus mesmo foi isso que ele fez. Ele mandou os profetas, continua a mandar profetas, enfim, é Jesus Cristo, o seu Filho, que está conosco, que nos ajuda a ver o amor do Pai. E até no maltratamento que ele recebeu, dá-nos a prova do seu amor. Porque sendo rejeitado, ele não disse, ok, tudo acaba aqui. Não, ele entregou-se, morreu para nós, para mostrar-nos, é este o amor que meu Pai vos tem. E damos graças a Deus por Jesus, o Filho do propriador deste tudo, que deu a sua vida para nós. Oxalá que cada dia sabemos agradecer esse grande dono. Irmã, mais alguma palavrinha? Ou já terminamos esta série? Terminamos esta reflexão e desejamos um bom domingo e uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Ok, não esquecem, irmãos, que vamos correndo em outubro. Preparamos para a festa de Todos os Santos em novembro. Não ficam vocês preocupados para a festa de Halloween, que vem ao fim deste mês. Já não vamos estar aqui convosco neste tempo, mas queremos dizer uma palavrinha. E isso não importa, é a festa que segue, o dia 1 de novembro, que é a festa linda, a festa de Todos os Santos. E esperamos que vamos preparando com esse ideal de ser santos para Deus. Não é? Muito boa noite, Deus continua a abençoar a vós e as suas famílias todas.